Marta? Marta? Oi! Quanto tempo? E aí? O que aconteceu? Você trocou de escola? Não, cara, é que meu pai foi demitido e tive que começar a trabalhar. Caramba, mas e a sua mãe? Ela não tá trabalhando? Tá, mas o que ela ganha não dá pra pagar tudo em casa. Bom, pelo menos o emprego é legal. O que você tá fazendo? Ah, nada demais. Eu tô trabalhando num consultório no centro da cidade. Fico atendendo telefonemas, anotando recados, essas coisas. Tô sentindo uma falta da escola. Poxa, mas será que não tem como você trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Não dá, Vinícius. Tá muito apertado mesmo. Não tem como eu comprar livros, material. Mas, Marta, você não pode parar de estudar. É seu futuro. Eu sei, cara, mas enquanto meu pai não arranjar outro emprego, não tem como eu voltar. É, isso é complicado. É, tá difícil. A gente tem que dar um jeito nisso. É, vamos ver. Se você é adolescente e quer conhecer os seus direitos e os seus deveres, assista esse programa. A gente hoje vai ver que adolescente também tem direito. No estádio do Maracanã cabem 100 mil pessoas. Nós precisaríamos construir 10 mil Maracanãs no planeta para colocar em cada estádio desse lotado as pessoas que sofrem de fome crônica no planeta. Tem uma infinidade de crianças que morrem sem comer nada. É um dado da ONU. Existe 1 bilhão de seres humanos que sofrem de fome crônica. E para mim isso é a maior violência que tem nesse planeta. Não tem outra maior. Mais de 50 mães, 1000 crianças dormindo na escola, chorando, desesperadas, porque não tinha uma vaga para as crianças. Acho isso justo? Assim, as pessoas veem crianças abandonadas nas ruas, não tomam atitude porque acham, pô, a culpa não é minha. Mas todo mundo tem alguma coisa que pode fazer para melhorar isso, entendeu? Tem como ajudar. Vamos ajudar, vamos dar até mesmo uma palavra de conforto, é uma forma de ajuda para quem tá nessa situação de rua. Se você trabalha com esporte, você tem como colocar aquele esporte para ocupar aquelas crianças, já tira alguma coisa, de uma certa forma você está ajudando. Se você faz teatro, você pode ajudar as crianças a sair da rua, a ensinar as pessoas a ler. Alguém conhece, alguém sabe alguma coisa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Muitas pessoas não sabem que o ECA existe e não sabem que ele está aí para dar um suporte para o menor. Que direito de adolescente é esse que deixa uma criança morrer dentro de uma favela por bandidos ou por policial, se mexendo com droga? Eu acho que a pressão da divulgação desses trabalhos tem que ser muito forte. Você sabe explicar o que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto garante direitos básicos, assim, tipo escola, família, essas coisas. E que são direitos que a lei da Constituição brasileira garantir isso, o Estatuto vem como meio mundial de reforçar isso, né? E que não é difundido, não aparece, pouca gente sabe que tem esse direito. A escola deveria ser um pouco mais democrática, inserindo essas leis para o conhecimento público, né? Eu faço um trabalho, eu e a Ana, com crianças. Então o que a gente passa para essas crianças? A gente dá muita noção de cidadania para eles. Cidadania é a gente exigir os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. A gente tem direito a uma escola pública, a um hospital público, a uma faculdade pública, a uma praça pública, a uma praia pública. A gente tem direito a milhões de coisas que não é de graça. A gente paga. Escola, que é o principal, é obrigatório. Não existe esse negócio de uma criança chegar na escola, uma mãe chegar na escola, não tem vaga. Tem que se arrumar um local para essa criança estudar que seja próximo de casa. É o direito de se expressar, tem que ter um teto para morar. Na teoria tudo funciona muito bem, mas chega na prática é tudo totalmente diferente. Toda criança tem direito à escola e não é isso que acontece. Tem algum probleminha nessa coisa aí e no sistema, né, que rege a execução desse estatuto. Muita gente não conhece. Eu acho que ainda está um pouco só no papel. Só que ele funciona, é uma lei federal, foi organizado pela sociedade civil, quer dizer, nós elaboramos, organizamos, escrevemos. Quem elege os conselheiros somos nós. Tem eleições, vamos participar, vamos acabar sabendo e como funciona o estatuto, como funciona o conselho tutelar e para que serve. Se é só direito, tem deveres também, que o adolescente ou a criança tem que cumprir, tem. Pra gente, às vezes, soa que não funciona porque a gente não sabe para onde recorrer. Exatamente essa é a questão. Tem o estatuto, mas se eu vejo que ele não está sendo cumprido, a quem eu recorro? Pessoas que poderiam dar um suporte maior para essa pessoa que está se sentindo lesada ou mesmo agredida. Quando você vê alguma coisa que não está acontecendo
não é de acordo com as leis, chama a polícia. Se vê uma coisa que não está acontecendo de acordo com a ECA, você chama o Conselho Tutelar. Acho que é isso. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo para tomar decisão. 5 pessoas escolhidas na comunidade para defender os direitos da criança e do adolescente inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na cidade de São Paulo existe 20 conselhos tutelares. Ele atende o perímetro da sua regional. 5 pessoas que têm a idoneidade moral, né, não têm antecedentes criminais, 21 anos ou mais e experiência no trato com criança e adolescente, se candidata e tem que ser eleito pelo voto facultativo e distrital. Então é a verdadeira democracia direta, né? Então é dessa forma que funciona. E ele tem o dever de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Ele é um órgão que requisita, né, aplica medidas e também fiscaliza outros órgãos públicos. É porque, Paulo, a gente falou do estatuto, mas ninguém falou exatamente o que está escrito lá, o que está dizendo, né? Deixa eu ver. Então, a primeira para você, aqui. Nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência. Nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de discriminação. Nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de violência. Nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de crueldade ou agressão dentro ou fora da família. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente o direito à vida. Direito à saúde, alimentação e educação. Ao lazer, à cultura e à profissionalização. Dignidade, ao respeito, à liberdade. E à convivência familiar e comunitária. Alguém já teve que batalhar para garantir um direito? A diretora falou assim, não pode montar grêmio, porque para montar grêmio você tem que ter mais de 18 anos, ninguém da sua turma tem, não sei o que, tem que reconhecer em cartório. Aí eu conheci um cara da UBS, o cara me deu todo o material, eu falei, não, peraí, vamos lá comigo. Aí o cara da UBS foi comigo lá, mostrou que era uma lei federal, pá. E aí que ela deixou que a gente montasse o grêmio. Então a gente tem que brigar, lutar contra esses abusos, né? Não ser sempre vítima, passivo, e sim ser ativo e procurar seus direitos. Nesse horário de verão, as molecadas querendo jogar bola, aí a polícia viu eles pulando as grades lá do parque, que estava fechado, e prendeu eles, colocaram eles tudo no camburão, no chiqueirinho e levaram até a delegacia. Aí ele foi lá e explicou, vocês não podem fazer isso, que eles são todos adolescentes ainda, eles têm de 15 a 16 anos. Se você chega pro policial falando dos seus direitos, isso é motivo de piada. Então, assim, de policial abordar adolescente, à medida que você sabe que ele tá fazendo que aquilo não tá dentro do direito dele, tá do direito da outra pessoa, você pode intervir, mesmo sendo uma terceira pessoa. Tudo bem, eu não posso empregar, então eu acredito que alguém tenha que empregar. É o governo? É o governo. Se eu não posso empregar, então eu vou lá e eu vou cobrar do governo. Isso a gente tem que ter. Se for cobrar sempre pelo governo, tudo bem. Agora a gente não pode esperar que o governo faça sozinho. Se a minha parte é cobrar por eles, eu acho que, tipo assim, tem que cobrar por eles. Né? Quando você tá num lugar que a pessoa percebe que, assim, você não tem um conhecimento, não sabe, é mais fácil de manipular e falar, não, você não vai ser atendido, você vai pegar fila, não posso trocar o produto. É você saber exigir seus direitos, você faz parte de uma sociedade, você tem direitos como escola, hospital, coisas que educação. Vocês acham que vocês fazem a parte de vocês também? O que é a parte de vocês no dia a dia? Eu faço, sim. Eu dou um grande exemplo, porque eu moro em condomínio, né? Aí eu vi meus direitos, vi várias irregularidades que estão acontecendo no prédio. Questionei a administradora, aí o cara da administradora conversou com ele, falaram que vão marcar uma eleição nova para trocar de síndico, né? E você nunca deixou de respeitar um direito alheio? Quem nunca aqui jogou um papelzinho no chão? Acho que isso é falta de cidadania. Quem é que nunca passou pelo mendigo e deu as costas? Quem é que nunca aqui deixou de contribuir também? Entendeu? A gente também tem que ver os deveres. Eu tenho um cheque especial, eu vou e pego a fila menor, enquanto a galera tá lá se ferrando naquela fila enorme. De repente, deveria rolar um direito igual para todo mundo e não tinha essa consciência. Então, de repente, eu tô violando a liberdade do outro de também pegar uma fila menor, porque se os 2 caixas tivessem para todo mundo ia pegar menos fila. O amigo te dá a oportunidade de você furar a fila. Na verdade, você está prejudicando todo mundo que está atrás. Você ganha um livro na escola, o livro volta todo rabiscado, pichado, amassado. Acho que é muito bom, muito legal você chegar e ir pra rua e pedir seus direitos. Mas nós, cidadãos,
Temos que cumprir nossos deveres pra quando a gente for lá cobrar, a gente tá certinho, cara. Não tem como o cara falar, que vocês... Não tem caô, meu irmão, isso acabou. Acabou de sair da praia, pega o seu lixo e joga na lixeira. Vamos aprender a cuidar do nosso país, do nosso patrimônio. Então a gente tem que pensar e conhecer e tomar conhecimento e se informar e se educar. Educar é isso, é você conhecer aquilo que você tem direito. Quem é que sabe dizer aqui o que é ética? Ética é uma coisa que você sabe que você não é proibido de fazer, só que você não deve fazer. De postura moral, entendeu? De conduta moral, sabe? De respeito a outra pessoa. A ética é uma coisa pública, né, cara? Bem diferente da moral, que a moral é uma coisa mais pessoal, né? E a ética é pública. Tudo que eu faço que é pro público, que é pra maioria, eu tenho que ter uma certa lisura, né? Uma certa disciplina. E eu vejo que somente essa classe política que temos aí, não posso também generalizar, mas uma grande maioria dela, eu não vejo ela como ela é ética. Falam que essa espécie de combinação de regras de comportamento a respeito do que é certo e o que é errado é a ética. Cada grupo tem os seus valores éticos, sua maneira de agir. Dentro daquele grupo, se você age de acordo com aquilo, você está certo. Se você desrespeita aquelas regras que foram combinadas, você está errado. Se cada um tiver apenas o seu conceito próprio de certo e errado, num momento ou outro vai acabar agindo conforme suas conveniências e pode acabar desrespeitando o espaço de outra pessoa. Se não houvesse uma combinação de regras para a sociedade, seria muito difícil conseguir conviver de um jeito saudável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surgiu, né, de uma mobilização da sociedade, né, contra o Código de Menores, que era uma lei da época da ditadura militar. E a partir do movimento, a partir da questão do Brasil ser signatário da ONU em 1989, então tinha que apresentar, né, uma proposta de que o Brasil estava combatendo, né, porque o Brasil reconheceu que violava os direitos da criança e do adolescente na Convenção da ONU, então tinha que apresentar a proposta. Foi daí então que surgiu, né, de toda a mobilização da sociedade civil, a proposta de uma lei que tratasse a criança como cidadãos sujeitos de direito, de não poder mais espancar, de humilhar as crianças, colocar em situação constrangedora e vexatória por causa de uniforme, por causa de carteirinha escolar, dar bronca na frente de todo mundo em meio ao público. O Estatuto só vai ser implementado na prática quando as pessoas, principalmente os adultos, começar a mudar o seu pensamento, né? Cultivar a ideia de ser solidário, fraterno e reconhecer a criança e o adolescente como pessoa peculiar em desenvolvimento. É uma situação particular da criança e do adolescente. Cabe aos educadores, todas as pessoas que trabalham na educação, divulgar o ECA, né? Falar do ECA e fazer com que os adolescentes se apropriem disso, até para eles poderem lutar pelos próprios direitos. Então, a partir daí é que tem que ter uma importância, né, da comunidade local de saber onde estão os órgãos de defesa, como que o Conselho Tutelar trabalha, qual que é o papel desse Conselho Tutelar que deve zelar, né, pela efetivação desses direitos na prática. E se a criança, o adolescente, as famílias não souberem que existe essa lei e todos, né, atuando em parceria, Conselho Tutelar, Ministério Público e a sociedade, a comunidade, a sociedade em geral, a gente não vai fazer a lei sair do papel. Até porque a democracia participativa pressupõe a ação direta de qualquer cidadão. Então, qualquer um deles que reconheça que haja violação de direitos de criança e adolescente tem que procurar o Conselho Tutelar, que é o órgão mesmo que vai poder lutar pela efetivação de qualquer um dos direitos da legislação que forem violados ou que haja uma necessidade de correção do desvio da lei. A sociedade também mudou, as crianças não são mais apáticas enquanto antes, então assim, há uma mudança na sociedade que tem que se casar também com a ECA e com os novos valores da sociedade. Com a democracia participativa que está na Constituição brasileira, especificamente no artigo 1º, no parágrafo único, ela abre, né, precedentes para que as pessoas comecem a se organizar. E como se organizar? Por exemplo, grupos que fazem diversos tipos de produções artísticas. Então, ele passa a ser referência. E o jovem também começa a perceber que ele pode ser, né, uma pessoa que pode estar se articulando com outros jovens e também
praticando coisas positivas. Na questão da educação, o ECA traz a capacidade do adolescente se associar e criticar e problematizar a sua própria educação. Isso ele até escreve como construção de cidadania. E os grupos organizados, esse protagonismo juvenil, são a maioria dos jovens que estão aliados de alguma forma, em algum objetivo, para produzir alguma coisa e trabalhar na comunidade de forma voluntária. Isso é bom porque desperta a consciência política, porque isso é ação política, você agindo para discutir e resolver algum problema, mesmo que seja a longo prazo.